Sim, então nessa aula agora, nosso intuito é apresentar para você algumas metodologias que você vai seguir, alguns métodos que vai seguir para poder aprender a contar as histórias. Primeira coisa que nós fazemos quando nós escolhemos a história, primeiro é orar para escolher qual daquelas histórias vai ser a mais apropriada para ser trabalhado para aquela audiência que nós estamos aqui. Então o Espírito Santo vai te dar direção. À medida que você escolhe a história, o que você vai fazer? Primeiro eu vou falar as metodologias, depois nós vamos praticar. Mas a primeira metodologia é você ler aquele trecho ali. Lê uma, lê duas vezes, então leia a história para você poder começar a se familiarizar com a história. Se você está fazendo a preparação em um grupo, uma estratégia muito legal é você pedir para alguém ler aquela história e você ficar de olho fechado, as pessoas ao seu redor ficar de olho fechado. Enquanto a pessoa está lendo, você está tentando fazer alguma gesticulação com a sua mão, o seu corpo, se referindo àquilo que está acontecendo ali. Então Jesus tocou-lhe nos olhos, aí você faz assim, passou o lodo, tocou nos olhos, você vai tentando fazer alguma gesticulação que representa aquilo que você está ouvindo, isso de olho fechado, apenas para você fazer a gesticulação. Se você está sozinho, você pode fazer isso também mais tocando, ou pedindo para alguém ler, mas se você estiver sozinho, você põe para tocar no seu celular aquela história e tente de olhos fechados ouvir a história, perceber o que está acontecendo e fazer gestos com o seu corpo. Por exemplo, o texto fala, e o pai correu até o filho, você faz o sinal de correr, você simula que está correndo. Então, que o seu corpo possa expressar aquilo que você está falando. Isso é uma maneira muito legal. Uma maneira para complementar essa primeira parte é você ouvir, abrir os olhos, estar diante do espelho e procurar fazer o gesto, e você olhando o seu corpo, fazendo os gestos daquilo que está acontecendo naquele momento ali. Nós vamos praticar isso daqui a pouco. Então essa é a primeira técnica, é procurar ter a sensibilidade daquilo que entra no ouvido, passar por você e ser transmitido de alguma maneira com o seu corpo, tá bom? Primeira coisa. A segunda metodologia que nós também enfatizamos muito é o fato de você procurar ter a história na sequência gravada. Não é exatamente memorizar, mas é saber o que está acontecendo, porque é uma história, existem cenas que estão acontecendo. Então você ter na sua mente as cenas que estão acontecendo. E para isso tem algumas coisas que ajudam. Primeiro, nos evangelhos e atos, nós temos os vídeos daquelas cenas acontecendo. Então você assistir os vídeos daquela história dá para você ter uma ideia da história, de como os atores interpretaram aquilo que foi narrado na história. Então assistir o vídeo é uma maneira muito boa de você poder memorizar quais são as sequências dos fatos naquela história. A outra maneira que nós também vamos fazer nessa segunda fase de você internalizar a história é você pegar uma Bíblia e ler a primeira parte da história e depois fecha e tenta falar sem ler. Então aconteceu assim, assim, assim. E quando você já não sabe mais continuar, você abre de novo e lê o próximo evento daquela história, o próximo versículo, e aí você volta para o primeiro e acompanha até o segundo. Então você vai vendo a cena, começou assim, aconteceu isso, aí você já não sabe mais. Você volta e vai então na sequência. Agora você já sabe o que aconteceu aqui, depois isso, depois isso, depois isso. E assim você vai voltando sempre num versículo, e até que normalmente as histórias aí variam de 5 a 10 versículos em média, né? Então você vai versículo por versículo, lembrando, imaginando a sua cena, o que está acontecendo na sua mente, o que está acontecendo nas cenas, e vai falando. Até que depois de alguns minutos você consegue contar a história, não às vezes exatamente com as mesmas palavras, mas você vai contar a mesma história que aconteceu. Você sabe a sequência do que aconteceu nas cenas. Isso aí é muito legal também. Quando você está sozinho, você pode fazer isso. Quando eu estou ensinando isso em grupo, eu faço uma brincadeira muito legal. Eu falo assim, agora está na hora do hospital de doido. O que é hospital de doido? Eu quero que todo mundo que está aqui aprendendo a história vai ficar andando de um lado para o outro, lendo e contando a história. Então você vai ver aquele povo, quem chega de fora assim, esse povo ficou doido, porque está todo mundo andando para lá e para cá, e lendo, e fechando o olho, e levantando. Então é uma maneira de você gravar. Você vai ler 1, 2, 3, 5, 10 vezes,
fica lá uns 15 minutos lendo a história, até que você consegue contar toda a história sem mais precisar estar vendo o texto ali. Então essa é uma metodologia muito legal também para você aprender a história. Quando nós estamos também com um grupo de pessoas aprendendo a contar aquela história junto, é muito legal nesse momento a gente compartilhar as ideias. Então você tem lá 3, 4, 5 pessoas no grupo preparando a história, você fala, olha, nessa hora aqui que ele fala isso, qual gesto você acha que seria legal fazer? Então, às vezes uma pessoa tem uma sugestão de um gesto que é melhor daquele que você tinha pensado. Então, compartilhar essas experiências de que nós tivemos sozinhos, de tentando contar a história, gesticulando e de gravando a história, isso também facilita muito para que a gente possa expressar com o nosso corpo aquilo que está sendo dito na palavra de Deus. Eu tenho um hábito, quando eu escolho uma história, eu tenho a Bíblia em áudio, né, aquele proclamador que você recebe após fazer o treinamento, eu vou ficar ouvindo aquela história muitas e muitas vezes. Eu estou agora focando um pouco na história da mulher adulta, lá em João 8. Eu hoje já ouvi umas 15 vezes aquela história. Eu fico vendo, ouvindo, mesmo dirigindo o carro, ouvindo e voltando, ouvindo e voltando, ouvindo e voltando. Então aquelas cenas estão ficando gravadas na minha mente. Quando é o dia de eu contar a história, normalmente eu saio para fazer caminhada, coloco a Bíblia e ouço às vezes 10 vezes aquele capítulo inteiro. Sempre vou tentando já antecipar o que vai acontecer na próxima cena. Então todas essas metodologias ajudam a gente a internalizar a história. Agora, uma dica, não complique demais a sua história. Por quê? Porque as pessoas que vão ouvir precisam repetir, né, a história. Então, se você faz alguma coisa, não precisa ser nenhum showman, nem nada que vá extrapolar, mas simplesmente seja simples, seja natural. Se o texto diz e ele levantou a mão, você levanta a mão. Se ele diz e ele se agachou, você se agache. Só isso, porque você está expressando aquilo que está acontecendo ali. Isso facilita a pessoa a lembrar da história, tá bom? Então são essas algumas técnicas, algumas orientações, mas nós vamos fazer o passo a passo, vamos praticar juntos nos próximos vídeos para que você entenda melhor como ser um contador de histórias, ok? Aguardo você no próximo vídeo.